E aí, pessoal, mais um vídeo, e o tema do vídeo é os alunos de Deus. E o texto base para este vídeo é o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 43, que diz assim, Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes, Não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Olha como é interessante isso. Jesus aqui está falando para a multidão que está diante dele, que ninguém pode vir até ele se o Pai não o enviar. Não trouxer essa pessoa até Jesus. A fé em Jesus para a salvação só é concedida por Deus. Ponto. Mas Jesus também revela algo curioso, que Deus, ele ensina pessoas. Não sei se você já tinha reparado essa afirmação do Senhor que diz que todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Isso não é à toa. Jesus está enfatizando um caráter de Deus, um princípio e uma ação de Deus, que é a ação de ensino. Deus, ele não é um Deus que fica no céu com o braço cruzado. Na verdade, é um Deus que trabalha, que age. E uma das ações que Deus realiza é o de ensinar o ser humano o caminho correto, o que é viver uma vida plena. Nós temos que entender que Deus, ele tem os seus alunos. Inclusive o modelo que Cristo aborda de discípulos, que quando você pesquisa o significado de discípulo, é alunos, aprendiz. Ele está exatamente manifestando aquilo que está no coração de Deus. Deus procura alunos, pessoas que irão aprender com ele. Porque pessoas que aprendem com ele se tornam parecidas com ele. Não sei se você já leu, mas Paulo fala que devemos ser imitadores de Deus. E não tem como você imitar Deus se você não aprender com ele. Olha como é interessante. As Escrituras, em Provérbios 8:30, fala sobre a sabedoria. E a sabedoria se coloca como aluna de Deus. E olha que a sabedoria foi por meio dela que Deus fundou os céus, e a inteligência, ele funda a terra. Ele funda os céus e a terra por meio da sabedoria e da inteligência. Então veja que Deus, ele procura alunos, pessoas dispostas a aprender com ele. Então aqui eu aproveito para fazer uma pergunta. Você está disposto a aprender com Deus? Mas qual é o caminho, pastor? O caminho se chama Escrituras, Bíblia Sagrada. Ele nos deu a sua palavra escrita porque é por meio dela que nós aprendemos com ele. Você já reparou que as Escrituras abordam diversos temas, como, por exemplo, família, e ela ainda abrange o leque. Ela fala sobre o dever de cada pessoa da família. Ela ensina sobre o dever do marido, da esposa, dos filhos. As Escrituras ensinam sobre o trabalho, e como devemos trabalhar, e ser honesto no trabalho, por exemplo. As Escrituras ensinam até sobre a vida financeira, sobre a administração. As Escrituras ensinam sobre tempo, como utilizarmos bem o nosso tempo. Elas ensinam sobre perdão, sobre amor, sobre paixões, as paixões da carne. Então ela aborda vários e vários temas, porque é Deus dizendo, aprendam comigo, aprendam como viver nessa área, aprendam como se tornar pessoas que são bênção nessa área. Nosso Deus é tão sábio. Eu fico admirado como a palavra dele, escrita há tanto tempo, ela nos ensina princípios básicos, mas que nos tornam pessoas melhores e pessoas que fazem a diferença. Por isso eu posso dizer para você, Deus te chama para ser aluno dele. A palavra
está disponível, está a acesso de todos nessa nação. E além das Escrituras, Deus nos concede o seu Santo Espírito, aquele que nos ensina. Jesus falou que quando o Espírito viesse, ele nos guiaria a toda a verdade. Não existe revelação do ensino de Deus sem a palavra e sem o Espírito. Eles andam juntos. E não há como fazer distinção entre os dois. Nessa hora, eles trabalham juntos. Na verdade, o próprio Espírito, ele foi o inspirador das Escrituras. Ele deu a revelação aos autores divinos, os autores bíblicos. Então, olha como o Senhor trabalha para nos ensinar. Mas a grande questão é o porquê e para que estamos sendo ensinados. Primeiramente, para sermos parecidos com Ele. E segundo, para neste mundo sermos pessoas que vencem o mundo. Deus, Ele permite a prova, inclusive envia a prova, para que nós venhamos comprovar se somos seus alunos. E a única forma de comprovar que somos alunos dele é se nós colocarmos na prática os seus ensinamentos. Por isso vem as famosas provações. Eu vou ler para vocês um texto em Juízes que fala exatamente sobre isso. Juízes capítulo 2, versículo 21. Tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou morrendo, para por elas provar a Israel, se hão de guardar o caminho do Senhor. Olha como é interessante. Quando você lê os livros anteriores da Bíblia, Deus havia dado a Israel a terra de Canaã, só que havia pessoas morando lá. E seria a responsabilidade deles de tirar o povo de lá. Só que para isso ia acontecer a guerra, a batalha. Como Israel não era um povo treinado na batalha, um povo armado, eles dependiam exclusivamente de Deus. E Deus tinha dito, olha, vão que eu vou expulsar eles de diante de vocês. Mas como eles procrastinaram em fazer o que Deus mandou, Deus agora decidiu provar. Então tá bom, eu não vou tirar eles com tanta rapidez como eu pensei anteriormente. Eu vou deixar eles aí. E vou permitir eles ficarem para provar vocês. Eles, como têm uma cultura diferente de vocês, acreditam em vários deuses, eu vou permitir eles estarem para que vocês sejam provados, se vão obedecer aos meus mandamentos. Olha como isso é curioso. O povo de Canaã adorava vários deuses, Baal, Acera, e Deus proibiu a adoração a outros deuses lá em Êxodo 20. Deus proíbe. E agora eles serão provados se vão guardar esse mandamento. E assim nós, que aprendemos de Deus, nós somos provados nesse mundo. Quando você e eu nos convertemos a Cristo, nós continuamos nessa terra. Ele não nos tira logo. Ele nos mantém aqui. E sabe por que Ele nos mantém nesse mundo? Primeiro, porque nós temos que continuar ensinando outros. O segundo motivo, esse mundo, ele é uma prova da nossa fé. Vários apóstolos, nas suas cartas, falam sobre a prova da nossa fé. E o que é a prova da nossa fé? Nada mais é do que situações e pessoas nos experimentar se eu e você vamos obedecer o princípio, o ensino, o mandamento do Senhor. Por exemplo, se alguém te ofender de tal forma que você fique muito mal, você vai ser provado no princípio do perdão, se você vai perdoar ou não. Se você é filho, você vai ser provado no princípio de honrar o teu pai e a tua mãe, mesmo quando o teu pai e a tua mãe falhar com você em algum aspecto. Você vai ser provado no princípio de falar a verdade uns aos outros e não mentir. Se, por exemplo, no teu trabalho,
você tiver que assinar documentos onde você tem que mentir, fraudar, você vai ser provado nisso. Ou até mesmo algo para te beneficiar, que você precisa mentir para alcançar o benefício. Você vai ser provado nisso. Se você vai guardar o princípio, o mandamento, ou se você vai agir segundo os teus próprios pensamentos e vontades. Então esse mundo, usando uma figura, é a pedra de afiar que Deus usa para nos tornar bem finos. É a fornalha que Ele usa para nos purificar. Por isso, pessoas ruins vão existir e vão até mesmo nos fazer o mal. Situações ruins vão acontecer, infelizmente, querendo eu e você ou não, vão existir e por elas seremos provados. Então fique ligado, talvez você já está sendo provado por Deus em algum mandamento, em algum princípio. Consulte a palavra dele, ore, ele vai te direcionar. Então, pessoal, vou encerrar o vídeo por aqui. Continue meditando no que você ouviu aqui. Se quiser assistir de novo, assista. Eu creio que vai ser uma bênção em tua vida. Se gostou, curte, compartilhe. Se não é inscrito, convido você a se inscrever e seja bem-vindo a este canal. Vamos crescer juntos com sabedoria bíblica.